Ok? Travou? Calma aí. Deixa eu liberar. Salvo. Vou colocar logo aqui. Salvo. Então, já está gravando, né? Nós vamos continuar nosso curso de matemática aplicada, no curso de subsequente de informática, ok? Hoje, continuando o assunto de equações de álgebra, nós vamos falar sobre a equação do segundo grau, certo? Então, qual é a diferença de uma equação do primeiro grau para uma equação do segundo grau agora? Então, na aula passada, nós vimos tanto expressões algébricas como equações e sistema de equações, não era assim? Então, a equação lá do primeiro grau era 2x mais 3 igual a 5, por exemplo. Então, essa aqui é uma equação do primeiro grau. Eu vou transformar essa equação aqui em uma equação do segundo grau. Vou colocar mais um termo aqui, 7x ao quadrado menos isso aqui. Então, qual a diferença da primeira equação para a segunda? Porque, aqui tem um expoente em cima da variável. Então, esse expoente aqui, 2, se ele for o maior da equação, então, significa que essa equação ela é do segundo grau, ok? Então, quem vai indicar qual é o tipo de equação é o expoente da minha variável, certo? Então, vamos lá para a definição e relembrar, né, o que vocês viram no ensino médio, ensino fundamental, sobre a equação do segundo grau. Deixa eu só conferir aqui se está gravando, porque é bom conferir. Tá sim. Então, gente, por favor, qualquer coisa que não entendeu, professora, para aí, eu não entendi, explica de novo, tá? Vocês têm que falar, vocês são muito caladinhos. Então, chama-se uma equação quadrática ou equação polinomial do segundo grau, qualquer equação cujo termo de maior grau seja elevado ao quadrado. Então, como é a cara de uma equação do segundo grau? Ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números, certo? Então, sempre a, b e c vão ser números. O x aqui é a minha incógnita, a minha variável. E o a única coisa que não pode ser zero é o a, ok? Para ser uma equação do segundo grau. Porque caso a fosse zero, esse termo aqui seria eliminado, né? Então, a equação não seria mais do segundo grau. Então, o a não pode ser zero. Então, vamos lá para as equações completas, as incompletas, o que isso significa. Então, a equação do segundo grau completa é se todos os coeficientes, os números lá que acompanham a letra, sejam diferentes de zero. Igual esse exemplo. 2x ao quadrado mais 7x mais 5 igual a zero. Esse outro exemplo. 3x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. Menos x ao quadrado menos 12x mais 8 igual a zero. X ao quadrado mais 9x mais 23 igual a zero. Então, esses daqui são 4 exemplos de equação do segundo grau. Vamos determinar aqui os coeficientes, né? O a, b, c. Nesse daqui. Qual o valor de a, o valor de b e o valor de c? Bora lá, me ajuda aí. Qual é o valor de a nessa primeira equação? 2. 2. E b? 7. E c? 5. 5. Isso mesmo. Nessa daqui de baixo, qual o valor de a, de b e de c? É o 3. 3. B vale? 2. Não. Mais alguém 5. aí? Pode colocar no bate-papo que eu tô olhando aqui, tá? Pelo celular, eu consigo ver também. Quem não quiser falar, só escrever. Oi. O B vale 1 1. positivo.
E o C? 2. 2. Ó, tá vendo que aqui o 1 não apareceu. O 1 geralmente não aparece, certo? Porque, ó, esse número é 3 vezes x ao quadrado, é 1 vezes x. Quanto é 1 vezes x? É o próprio x. Então, geralmente, o 1 não vem escrito, certo? Mas aqui B é 1. Sempre que tiver um X, ele significa o número 1, é? Não, não é como se o x fosse 1. O x ainda a gente vai descobrir, por exemplo, usando Bhaskara, né? Só que a variável, o b aqui, é porque assim, ó, não é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Esse a é a vezes x ao quadrado. O b é b vezes x. E o c é o sozinho. Então, se o b aqui no caso é 1, quanto é 1 vezes x? É x. Por isso que o 1 não aparece, ok? Mas não é que o b, pelo x estar sozinho, ele já é 1 não, tá? No final a gente vai descobrir que é o x, usando outras aplicações. Bora lá. Nesse outro exemplo aqui, ó, qual o valor de A, de B e de C? Ai, o ruim aqui. Vou ter que liberar aqui o colega, calma aí. Já pensa aí. Ai, o ruim de entrar atrasado é só isso, ó. Então, nesse exemplo aqui, qual o valor de A, de B e de C? Nesse exemplo 3. A vale quanto? A vale menos 1. Isso. Menos 1. O B? Menos 12. Menos 12. E o C? 8. 8. E esse último exemplo, A vale quanto, B vale quanto e C vale quanto? O A vale? 1. 1. B vale 9. 9 e o C? 23. 23. Então, quando é o mais, eu não preciso colocar o mais, né? Igual aqui, ó, mais 23. Não precisou do mais. Porque o número positivo, ele não precisa ter um sinal indicando. Agora, toda vez que for menos, eu tenho que colocar o menos, certo? Porque o menos já é um número negativo, tem que ter um sinal indicando que aquele número é negativo. Ok? Agora, nem sempre uma equação ela vai ser completa. Pode aparecer também equações incompletas. Como assim? Quando o valor de B ou de C é zero ou ambos, certo? O A nunca vai ser zero, mas B e C pode ser. Então, bora ver. Esse exemplo aqui, ele tem A, B e C. Qual é o valor de A? Ai. Agora não tá dando para liberar mais pelo celular, porque eu coloquei aqui pela minha conta do estado, que aí não fecha com 1 hora, não. Bora lá. Deixa eu já aparecer os exemplos. Bora lá. Esse primeiro aqui. Qual o valor de A? A é 1. B é quanto? E C é quanto? Vamos B lá? é 7. Oi? O B é 7. 7. E o valor de C? 0. 0. Vamos ver esse exemplo aqui do lado. Qual é o valor de A, de B e de C? Menos 1. Menos 1. B é quanto? 8. Não. Mais 8. Não. O B é 0 aí. 0. E o C é 8. 8.
Agora minha pergunta, qual a diferença desse primeiro exemplo para esse segundo aqui? Por que nesse daqui o B foi 7, nesse daqui o C que foi 8? Qual a diferença? Que o B está positivo. Não, não é por estar positivo, não. Ai, vocês têm que entrar tudo na mesma hora. Ó, aqui, tá vendo que o 7 está acompanhando o X e o 8 não está acompanhando o X? Sempre, 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 o A acompanha x ao quadrado, o B acompanha x e o C é o número sozinho, que é o termo independente, certo? Então, por isso que nesse exemplo aqui, o B foi 7 e nesse exemplo aqui o C foi 8, o B foi 0. Ok? Deixa eu liberar mais um aluno. Vou tentar na próxima aula entrar pelo celular. Então, é sempre assim. Sempre, 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 ó. De novo aqui. AX ao quadrado mais BX mais C. Sempre o A está acompanhando x ao quadrado, o B está acompanhando x e o C está sozinho. Então, por isso que nesse aqui foi 1, 7 e 0. Nesse aqui foi menos 1, 0 e 8. Bora lá. Nesse exemplo aqui de baixo, qual o valor de A, de B e de C? A vale quanto? A vale 3. 3. B vale quanto? 0. E C? 0 também. Pronto. E nesse último, A, B e C. A vale quanto? 1. 1. E os outros dois? A 0. 0. Certo? Eu não coloquei aqui não, mas poderia aparecer, por exemplo, desse jeito aqui, ó. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Ai. Poderia aparecer desse exemplo, esse jeito aqui, ó. De novo, tem que liberar outro aluno. Ai, Senhor. Ok. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, que eu vou colocar agora, assim, se tivesse desse jeito, ó, 2x mais 3x ao quadrado menos 5 igual a 0. Qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C? Nesse exemplo aqui. O A valeria 3. 3, o B quanto? 2. E o C? Menos 5. Menos 5. Por que isso? É porque o A é o que está do lado do x ao quadrado. Isso mesmo. Ó, a ordem aqui, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, não importa a ordem. Mas sempre o A está junto do x ao quadrado, o B está junto do x e o C é o número sozinho. Sempre, sempre, sempre. Ok? Então, por isso que nesse daqui, apesar da ordem não estar bonitinha, né? Vem A primeiro, B, depois C. A gente tem como identificar isso. Certo? Então, vamos prosseguir. Essa parte inicial de identificar os coeficientes é importante porque a primeira maneira de resolver uma equação do segundo grau é pelaquela famosa fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Vocês lembram dela? Vocês estudaram no ensino fundamental, no ensino médio? Que vem primeiro o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. E vem a fórmula de Bhaskara em si, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Essa fórmula poderia ser escrita em uma única fórmula. Ela poderia ser escrita assim, ó. X igual a menos b mais ou menos a raiz
de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Porém, essa maneira de escrever aqui eu não gosto, né? Porque já junta o delta, aqui ó, eu troquei esse triângulozinho pelo o que ele vale, certo? E coloquei numa fórmula só. Essa fórmula aqui é a chamada fórmula de Bhaskara, certo? Só que fazer em duas etapas, fazer isso aqui primeiro e depois isso, fica mais fácil e menos embolado, certo? Porque às vezes eu consigo já saber que a equação não tem resposta só fazendo o delta, tá? Então, vamos ver alguns exemplos, né? Usando essa fórmula. Vamos lá? Tá. Antes de ver o exemplo, essa letra grega aqui, esse triângulozinho, ele é chamado de delta, né? Que ele é o discriminante da equação. Dependendo do valor dele, nós vamos saber se na nossa equação ela vai ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma. O que é a raiz? É o valor de x. Lembra lá de equação do primeiro grau que tinha a raiz? Que era o valor que ao substituir na equação, zeraria a equação. Então, o valor do x que a gente encontra no final é chamado de raiz, certo? Então, toda vez que delta for positivo, sempre que delta for positivo, 1, 2, 3, 5, 1 milhão, o número positivo vão ser duas raízes distintas, ok? Se delta for zero, vão ser duas raízes, porém iguais. Tem gente que fala que é uma única raiz, né? Tanto x' quanto x duas linhas vai ser o mesmo número, por exemplo, 2. E agora, se delta for menor que zero, significa que não existe raiz real, ou seja, não tem solução aquela equação dentro dos reais, né? Aí a gente pode escrever assim, ó, não existe x pertencente aos reais. Isso aqui é a simbologia para a gente escrever a solução quando não existe. É o E com esse tracinho, x pertence aos reais. Certo? Então, vamos ver o exemplo. Aqui é o passo a passo. Para quem não lembra como faz, é bom ter esse passo a passo aqui para ver o que faz, né? Primeira coisa, você vê a equação. Determina o valor de A, B e C. Depois, acha o discriminante, que é o delta. Depois, coloca na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela tem um mais ou menos, certo? Por ter esse mais ou menos, eu vou dividir em duas respostas, que eu posso chamar de x' e x duas linhas, ou x1 e x2. O x' eu posso escolher o menos, o x duas linhas eu posso escolher o mais, ou o contrário. Só que eu tenho que escolher sempre um com menos e o outro com mais, certo? E o único lugar que muda é aqui no meio, ó. O resto é igual. O menos b continua igual, o raiz de delta, o 2a continua igual. Ok? Então, esse é o passo a passo. Vamos lá. Tem aqui já digitado, mas eu acho que eu vou fazer de caneta, porque eu acho que fica melhor a compreensão. Então, primeira coisa, temos que achar os coeficientes A, B e C. Então, qual é o valor de A, de B e de C aqui nessa equação? Vamos lá? Alguém me ajuda? A é 1. 1. B é quanto? 3. 3 e C é? Menos 4. Menos 4. Pronto. Feito isso, eu vou colocar na fórmula do discriminante. Eu vou fazer, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Aí eu vou resolver. Como é que eu resolvo essa fórmula? Substituindo. No lugar do b, eu vou colocar o valor de b. No lugar do a, eu vou colocar o valor de a. E no lugar do c, eu vou colocar o valor de c. Certo? Então,
delta é igual B. B é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Menos 4 já é da fórmula. Vezes A. A vale 1. Vezes C. C vale menos 4. Toda vez que tiver um número negativo, a gente coloca o parêntese, tá? Porque não pode ficar dois sinais juntos, um vezes com menos. Aí agora é só resolver. 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? Pode escrever aqui no chat, viu, gente? Que eu tô aqui do lado. 9, né? Isso. 9. Desse lado eu faço o jogo de sinal, ó. Tem esse menos e esse menos. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1. 4. 4 vezes 4. 16. Então, delta é igual 9 mais 16, 25. Pronto. Então, eu descobri que delta é um valor positivo. Então, isso significa o quê? Que no final vão ser duas respostas diferentes, certo? Então, eu sei que vão ser duas respostas. Então, eu vou colocar agora na fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Essa é a fórmula. Então, vamos substituir de novo os valores. Então, vamos lá. X é igual menos. Qual é o valor de B? B é 3. Mais ou menos a raiz de delta. Quanto foi delta? 25. Sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó. X é igual menos 3 mais ou menos. Qual é a raiz de 25? 5. 5. Sobre 2 vezes 1 é 2. Pronto. Aí agora eu vou puxar. Aqui, vou até colocar de outra cor. Pode fazer embaixo, mas eu lembro quando eu estudava, eu fazia muito assim, né? Eu puxava duas setinhas. Cadê? Uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Na de cima eu escolhi um valor. Vou colocar x'. Menos 3, posso ser o menos 5 sobre 2. Na de baixo eu fazia x duas linhas, que vai ser menos 3 mais 5 sobre 2. Então, agora é só resolver. Poderia resolver aqui na frente, mas eu acho que não vai dar não. Vou colocar aqui embaixo. X' é igual. Menos 3 menos 5 dá quanto? Quanto é menos 3 menos 5? Menos 8. Isso. Menos 8 dividido por 2 é? Menos 4. Menos 4. X duas linhas agora. Menos 3 mais 5. 2 positivo. 2. 2 dividido por 2 é? 1. Pronto. Feito isso, eu tenho que escrever a solução. Tenho, tá? A solução é o mais importante. Então, a solução aqui é S igual a, abre chave, abre parênteses, escreve sempre o menor valor. Quem é menor, menos 4 ou 1? O menos 4 é menor. Depois, o 1. Fecha parênteses, fecha chave. Então, para essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0, se eu colocar lá no lugar do x o menos 4 ou o 1, isso daqui vai ser igual a 0. Vou fazer para vocês, mas deixa eu liberar um aluno aqui que acabou de entrar, meia hora atrasado. Ok? Então, ó, aqui eu vou passando porque eu fiz escrito, né? Mas foi a mesma coisa que a gente fez, ok? Então, tem que colocar a solução. Então, o que que essa solução significa? Significa que, ao substituir aqui o menos 4 e o 1,
nessa equação, no lugar do x, tem que dar 0. Vamos ver se é verdade? Ó, vou pegar o menos 4. Então, fica aqui, ó. Menos 4 ao quadrado, mais 3 vezes menos 4, menos 4. Vamos ver se isso aqui dá 0. Menos 4 ao quadrado é quanto? 4 vezes 4, 16, né? Qualquer base com expoente positivo, a resposta é positiva. Então, aqui dá 16. 3 vezes menos 4, mais vezes menos é menos. 3 vezes 4, 12, menos 4. Menos 12, menos 4, menos 16. 16 menos 16 dá 0. Então, significa que essa aqui é sim uma resposta dessa equação. Vamos fazer a mesma coisa com 1. Mas, de novo, deixa eu liberar um aluno aqui, calma aí. Agora, fazendo a mesma coisa com 1. Vou substituir lá no lugar do x o 1, só para ver. Ô, gente, essa parte aqui não precisa fazer, tá? Isso aqui é certeza que já é a solução. Eu só tô mostrando para vocês que essa solução é verdadeira, tá? Então, bora lá. 1, eu vou pegar aqui, ó, 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, menos 4. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1, 3. Menos 4. 1 mais 3, 4. 4 menos 4 dá 0. Conferiu de novo. Então, isso aqui é certo. Essa solução menos 4 e 1 é sim a solução dessa equação. Ok? Ou seja, o que significa ser a solução de uma equação? Ao substituir o número lá na equação, ele tem que zerar a equação. Não é preciso, Maurício. É só para conferir, né? Só para vocês entenderem o que tá... Por que eu tô fazendo essa conta toda, né? Então, é para isso. Alguém não entendeu ou é tranquilo? Pode passar para o próximo. Alguém saberia resolver essa mesma equação de outra maneira que não fosse por Bhaskara? Vamos ver se alguém lembra. Tem outras maneiras de resolver, né? Eu posso escolher a que eu mais me identificar. Geralmente, todo mundo já faz logo por Bhaskara, mas tem outra maneira. Alguém lembra? Qual é a outra maneira? Pode escrever aqui no bate-papo, ou falar, ou não lembra. Ninguém lembra? E se eu falar que existe uma outra maneira que para muita gente é bem mais fácil, mas ela só funciona para quando é uma equação completa. O que é uma equação completa mesmo? É quando o valor de A, de B e de C são diferentes de zero, né? Então, essa solução aqui só funciona para quando A, B e C for diferente de zero. Bhaskara não. Bhaskara funciona para qualquer equação do segundo grau. Se B for zero ou C for zero, não importa, tá? Então, é o soma e produto. Vamos lá? O que é a soma e produto? Dois números que somados D menos B sobre A e ao que multiplicar é C sobre A. Certo? Então, tô vendo aí que muita gente não lembra. Agora, depois que eu falei, alguém lembrou? Ou ainda não? Não, né? Geralmente, soma e produto é como você quer resolver de maneira muito rápida, às vezes sem fazer conta, só de cabeça. Certo? Só de olhar para a equação ali, eu já consigo identificar qual é a solução, só imaginando assim, né? Sem pegar um papel. Ela geralmente é feita quando A é 1, porque fica mais fácil, né? Quando A é 1, a soma vai ficar menos B e o produto vai ficar C. Como assim, professora? Vamos ver o exemplo, né? Que fica mais fácil com o exemplo. Olha essa equação aqui. Então, primeira coisa, sempre eu vou ter que identificar o valor de A, de B e de C, né? Então, vamos fazer isso.
A, B e C. Qual o valor de A? 1. Qual o valor de B? Menos 5. Não. E de C é 6. Ótimo. Pronto, identifiquei. Aí eu vou usar as formulazinhas. Eu vou pensar na soma. Dois números que somados, então x' mais x duas linhas, tem que dar menos b, ou seja, o inverso de b. Se aqui tá menos 5, tem que dar 5. Então, é sempre o sinal trocado de b. E o produto é x' mais x duas linhas, ou mais não, vezes, né? O produto é vezes. Deixa eu apagar aqui. Apaguei tudo sem querer. Ai, eu odeio quando eu faço isso. Tá, mas deixa eu escrever de novo rapidinho. A é 1, B é menos 5 e C é 6. Então, somados x' mais x duas linhas tem que dar o contrário de B. Então, se aqui tá menos 5, tem que dar 5. E o produto vai ser x' vezes x duas linhas tem que dar C. C ali é 6. Então, vamos pensar. Dois números que ao somar dá 5. Fala aí pra mim, dois números que ao somar dá 5. Qualquer dois números. Dois e 3, pronto. Alguém teria outra resposta? Então, 2 e 3. E outro, fala outros aí, que ao somar dá 5. 4 mais 1. 4 e 1, qual mais? Então, nós temos aqui, ó, 2 e 3, 4 e 1. Por exemplo, se eu pegasse 6 e menos 3 mais 5, 2. ou 6 e menos 1, também daria, não dá? 6 menos 1, também dá 5. Aqui, essa soma não precisa ser sempre valores positivos, não, tá? Poderia ser, sei lá, 7 menos 2 e aí vai. Mas tem que ser dois números. Igual a Hanna colocou aí, 10 dividido por 2, não. Tem que somar. Dois números para somar, que dá 5. Ok? Então, mas esses mesmos dois números, ao multiplicar, tem que dar 6. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então, a resposta aqui é 2 e 3, né? Então, é 2 e aqui 3. Por que 4 e 1 não funcionaria? Quanto é 4 vezes 1? 4. Não dá? 6. Quanto é 6 vezes menos 1? Daria menos 6. Também não é 6, é diferente de 6. Certo? Então, a solução dessa equação, sem fazer Bhaskara, ela é 2 e 3. Certo? Eu vou pensar. Tá vendo que foi super rápida? Eu consigo fazer isso aqui usando uma linha. Dois números que somados deu o contrário de B e multiplicados de C. Então, foi 2 e 3. Certo? Aí, só funciona quando o valor de A, de B e de C for diferente de 0. E, nesse caso, A for igual a 1. Então, tá. Então, a resposta aqui, solução 2 e 3. Vou fazer esse mesmo aqui por Bhaskara para ver se vai dar 2 e 3 mesmo. Tá bom? Maurício está querendo ali o tira-teima. Vamos ver se vai dar certo. Então, por Bhaskara, como é que é? Primeira coisa, vamos de novo. Encontrar A, encontrar B, encontrar C. A foi 1, B foi menos 5 e C foi 6. Vou colocar esse traço aqui. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço mesmo? É delta, né? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituir. Delta é igual a B. B é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Tá vendo? Toda vez que é negativo, eu coloco parênteses.
menos 4 já é da fórmula, vezes A é 1 e C é 6. Delta é igual menos 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Qualquer número elevado ao quadrado, a resposta é sempre positiva. Menos. Tá vendo que desse lado aqui só tem um menos? Então, é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a 25 menos 24, 1. Pronto. Agora, vamos usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre, 2 vezes A. Pronto. Então, vamos lá. Então, vai ficar x é igual menos, o valor de B é menos 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de delta, delta vale 1, sobre 2 vezes A vale também 1. Então, x é igual, menos com menos, mais, então aqui vai ficar só 5, mais ou menos, qual a raiz de 1? É 1, sobre 2 vezes 1, 2. Pronto. Feito isso, eu vou puxar de novo aqui as duas setinhas, né? Que não precisa, mas eu gosto de fazer assim. X' vai ser quem? 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 é 2. X duas linhas. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 3. 3 dividido por 2. Ou 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, a solução foi, 2 e 3. Confere com a solução que a gente tinha feito. Vocês lembram se era 2 e 3 mesmo? Sim. Então, tá vendo que por soma e produto é bem mais rápido. Só que você tem que pensar, né? Igual lá, podia ser 4 e 1. Não foi 4 e 1 por quê? Porque ao multiplicar 4 vezes 1 não dava 6. Então, soma e produto sempre dá certo quando é a equação completa, certo? Então, professora, mas eu gosto de fazer por Bhaskara, eu acho que é mais seguro, sei lá, eu sempre aprendi desse jeito. Posso fazer desse jeito? Pode, tranquilamente. Na matemática é assim, não importa o caminho, você chegando na solução, ótimo. Igual, por exemplo, da sua casa aí para você ir lá na padaria comprar pão. Você só tem um caminho para ir? Você não pode passar por ruas diferentes? Mas o objetivo vai ser o mesmo, né? Chegar lá na padaria. Às vezes a pessoa mora na mesma rua da padaria e só tem um caminho. Ou às vezes a pessoa mora na padaria, sei lá. Mas mesmo assim, né? Digamos que você não mora na padaria, ela seja umas 2 ruas na sua casa. Tem mais de um caminho. Certo? Vamos voltar lá naquele exemplo anterior. Cadê? Esse exemplo aqui, ó. A gente já tinha feito a solução, né? Eu não vou... Vamos fazer ele por soma e produto só para ver se vocês... Vou deixar aqui o A, B, C. Vamos fazer esse daqui, esse exemplo, por soma e produto. Rapidinho. Vamos lá. Então, é 2 números que somados tem que dar o contrário de B. Então, se B aqui tá 3, tem que dar menos 3. E ao multiplicar, tem que dar C, que é menos 4. Vamos lá. Quem é x1 e quem é x2? 2 números que somados dê menos 3 e multiplicados dê menos 4. Qual vai ser os números? Vamos ver se vocês conseguem fazer essa aqui só por soma e produto. Vai lá, ninguém chuta 2 números que somados dê menos 3? Vocês não entenderam? Vai lá, alguém fala aí qualquer 2 números. Eu tô vendo aqui pelo chat.
Tá vendo? Quando é número positivo é mais fácil. Isso, Bruna já falou ali. Menos 2 ou menos 5 mais 2. Tá, menos 5 e 2. Outra pessoa falou 1 e menos 2. Se eu pegar 1 e menos 2 dá menos 3? Não. Se eu fizer menos 1 e menos 2, sim, dá menos 3. Isso. Fala outro. Ainda não tá a resposta aqui. Alguém fala outro? Ó, Bruna falou. Menos 4 e 1. Vamos ver agora? Conferir? Ó, se eu pegar menos 5 mais 2, dá menos 3. Menos 1, menos 2 também dá menos 3. Menos 4 mais 1 também dá menos 3. Mas agora eu tenho que fazer o produto, multiplicar. Quanto é menos 5 vezes 2? Aqui é menos 10, então isso aqui eu já não uso. Quanto é menos 1 vezes menos 2? Daria 2, então também não posso usar. Quanto é menos 4 vezes 1? Dá menos 4. Então, a resposta aqui é menos 4 e 1. Solução, menos 4 e 1. Opa. Ok? Então, tem que ser o número que, ao mesmo tempo, somado, dá o contrário de B e que multiplicado dê o C. Certo? Vamos conferir se está a verdade, ó. Apesar de estar lá no fundinho, deixa eu apagar, né? Usando o Bhaskara, a gente já tinha feito esse exemplo, tá? Ó, menos 4 e 1. Tá vendo a mesma solução? O Bhaskara é mais fácil que você não precisa ficar pensando, né? Assim, ai meu Deus, que número que somado é isso, que não sei o quê. Mas por soma e produto é bom para você fazer um cálculo rápido, né? Só de cabeça. Ok, gente? Tranquilo? Pode prosseguir? Pronto. Então, ok. Tem alguém com o áudio aberto aí. Certo. Quem é que tá com o áudio aberto, gente? Veja aí, só para não ficar dando eco. Ok. Então, soma e produto só pode resolver se tiver uma equação completa. Ah, professora, e as incompletas? Teria outra maneira de resolver que não fosse Bhaskara? Também, ok? Então, as equações, qualquer equação do segundo grau, qualquer uma, pode fazer por Bhaskara. As completas eu consigo fazer por soma e produto. As incompletas têm outros métodos, que nós vamos ver agora. Por exemplo, se eu tiver uma equação que não tem B, como é que eu resolvo? Para resolver uma equação que não tem B, é como se eu resolvesse uma equação do primeiro grau normal. Eu deixo quem tem letra antes da igualdade, quem não tem passa para depois. Então, vou fazer, ó, o passo a passo está aqui. Primeiro isola o x ao quadrado, depois extrai a raiz. Com exemplo fica mais fácil de visualizar. Ó, esse exemplo aqui. Como é que eu resolveria isso daqui? Eu vou fazer primeiro usando, sem ser Bhaskara, e depois a gente usa Bhaskara só para conferir. Tá bom? Então, aqui. Para resolver esse tipo de equação, eu vou deixar quem tem letra antes da igualdade, quem não tem para salvar depois. Então, vai ficar 2x ao quadrado igual. Se é menos 32, vai passar 32. Ok? O zero não precisa. 32 mais 0 é 0. Ou 32. Agora, o 2 está multiplicando por x. Eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. X ao quadrado é igual. Quanto é 32 dividido por 2? Quanto é? 16. Isso. 16. Acabou? Não. Ó,
Tá vendo? Quando era menos, passou mais. Quando era vezes, passou dividido. Agora, quando é potência, eu vou passar para o outro lado, raiz. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a mais ou menos a raiz de 16. Então, x é igual a mais ou menos... Qual é a raiz de 16? 4. 4. Pronto, encontrei minha solução. Solução menos 4,4. Ok? Então, nesse tipo aqui de equação, em que b é 0, eu consigo fazer dessa maneira. Certo? Isola o x, depois faz esses cálculozinhos. E sempre, nesse tipo de equação, a resposta vai ser um positivo e um negativo, o mesmo número. Ok? Vamos fazer essa mesma questão por Bhaskara, só para conferir se vai dar menos 4 e 4. Tá? Vamos lá, rapidinho. Então, primeira coisa. Qual é a primeira coisa? A, B e C. Qual é o valor de A? 2. O de B, 0. E C, menos 32. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B é 0. Então, é 0 ao quadrado menos 4 vezes A é quanto? 2. C é quanto? Menos 32. Então, delta é igual a 0 ao quadrado, 0, né? Já não vou escrever aqui. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 32. Não sei quanto é que é não, mas é a minha calculadora aqui. 8 vezes 32. 256. Então, 256. Pronto, colocar na fórmula de Bhaskara agora. Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, vai ficar x igual menos B é 0. Mais ou menos a raiz de 256 sobre 2 vezes A, que é 2. Então, x é igual. Aqui o 0, não precisa escrever mais, né? Que é 0. Mais ou menos. Qual a raiz de 256? 16. Cadê? 16 sobre 2 vezes 2, 4. Eu vou puxar x' e x, duas linhas. X', vou fazer o menos, né? Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. X duas linhas é o positivo e é o mais. 16 dividido por 4 dá 4. Solução, menos 4 e 4. Oh, conferiu. Mesma solução, certo? Então, sempre eu posso fazer por Bhaskara. Se eu quiser só aprender Bhaskara, pronto. Não precisa aprender mais nada. Mas é sempre bom você saber resolver uma coisa de mais de uma maneira. Ok, galera? Deu para entender? Alguém ainda tá com dúvida? Ou tranquilo? Posso apagar aqui para vocês. Ó, tem aqui já digitado, né? Então, a resposta é a mesma. Solução menos 4 e 4. Pronto. Então, nós aprendemos aqui para quando B é 0. Vamos passar agora para quando C é 0. Tem diferença da resolução? Tem. Aqui a gente vai fazer um negócio que chama fator comum em evidência. Vocês sabem o que é fator comum em evidência? É quando eu tiro uma coisa que tem os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, tanto o A quanto o B tem acompanhando o X. Então, como é que eu resolvo uma equação incompleta quando C é 0? Primeiro, eu vou tirar em evidência e depois colocar
a solução. Uma solução sempre. Quando o C é 0, uma solução sempre vai ser 0. A outra a gente resolve. Vou fazer com exemplo, que é sempre mais fácil de ver com exemplo. Esse exemplo aqui, ó, tá vendo que A é 3, B é 18 e C é 0. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o X em evidência. Então, vai ficar X. O que sobra ao tirar um X aqui desse e desse? Se eu pegar 3x ao quadrado e tirar um x, vai ficar só 3x. Mais, se eu pegar o 18x e tirar um x, vai ficar só 18. Isso é igual a 0. Então, eu vou ter duas respostas. Uma, eu sempre sei que já é 0. A outra vai ser 3x mais 18, ser igual a 0. Ok? Então, aí aqui é só resolver uma equação do primeiro grau normal. Vai ficar, ó, 3x é igual, se tá mais 18, passa para lá, menos 18. Então, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a menos 18, dividido por 3. Então, x é igual a 18 dividido por 3 é 6, né? Então, ficou menos 6. Solução, menos 6,0. Então, em uma equação em que C é 0, uma resposta sempre vai ser 0. Rapidinho, tá vendo? Precisa fazer essa aqui por Bhaskara ou vocês já entendem que também por Bhaskara vai dar a mesma resposta? Ou quer que faça? Faça, professora. Quer que faça? Então, bora lá. Então, grava aí na memória, ó. Tô tendo um tracinho aqui. Menos 6 e 0. Tem que dar essa resposta. Então, vamos lá. Então, qual é o primeiro passo? Só para ver se vocês já estão craque. Fazer por Bhaskara. Qual é o primeiro passo? Bora lá, vocês têm que me ajudar agora. Isso aí, Matheus. Então, A, B e C. Qual é o valor de A? Três. B? 18. E C, 0. Então, mesma coisa. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B. B é 18. 18 ao quadrado. Menos 4 vezes A é 3. E C é 0. Então, delta é igual. 18 ao quadrado é 18 vezes 18. 18 vezes 18 dá 324. 324. Desse lado, ó, menos 4 vezes 3, menos 12 vezes 0, 0. Então, vai ficar 324 aqui a resposta. Aí, eu vou jogar na fórmula de Bhaskara, que é a mesma fórmula. Então, vamos substituir. Menos, o valor de B é 18. Mais ou menos, a raiz. Maninha, olha lá quem tá chamando. Tem alguém chamando lá no portão? Vê lá pra mim. Desculpa, viu, gente? Tem alguém chamando aqui. 324 sobre 2 vezes A. A é 3. Então, vamos lá. X é igual a menos 18, mais ou menos. A raiz de 324 é 18. Sobre 2 vezes 3, 6. Aí, eu vou puxar x' e x, duas linhas. X'. Oi. Eles vão bater ali. Tem problema? Batendo aqui. Tirar 3 ripas ali, a mulher pediu. Daqui? Sim. Muito forte? Pois é. Vocês podem fazer só agora? Tá, não tem problema não. Acho que não vai atrapalhar não. Se atrapalhar, vocês falam, viu, gente? É o que... né? Trabalhar em casa é assim. Então, vamos lá. Vai ficar x'. Menos 18. Menos 18
dividido por 6. Se eu tenho 18, menos 18 dá quanto? Eu vou fazer aqui até na calculadora, perdi o foco. Dá 36. Ave Maria. Então ficou menos 36, né? Menos 36 dividido por 6 dá menos 36. Vou colocar aqui embaixo a resposta. Então, menos 6. Embaixo, menos 18 mais 18 dividido por 6. Menos 18 mais 18, 0. Dividido por 6 é 0. Então, x duas linhas vai dar 0. Solução, menos 6,0. Mesma solução. Ótimo? Então, agora vocês já conseguem fazer equação completa usando Bhaskara ou usando soma e produto. Equação incompleta faltando B, faltando C. Existe equação do segundo grau faltando A? Será que existe? Eu falei já hoje. Não. Por que não, Bruna? E a outra Bruna. As duas é Bruna Alves, né? Alguém sabe por que não? Não existe equação incompleta faltando A? Porque se faltasse A, né, iria sumir isso daqui e ia se transformar em uma equação do primeiro grau e não seria mais do segundo grau. Certo? Aqui é uma equação do tipo sem B e sem C. Sem B e sem C, a resposta sempre vai ser 0, ok? Toda vez que não tiver nem B e nem C, a resposta já é 0. Aqui tem o porquê, né? Porque se eu, por exemplo, fazer daquele método ax ao quadrado igual a 0, pego A, passo dividindo, 0 dividido por A é 0, raiz de 0 é 0. Então, toda vez que não tiver nem B e nem C, a resposta é sempre 0. Ok? Um exemplo, 2x ao quadrado igual a 0, eu vou passar o 2 dividindo, depois tirar a raiz de 0, que vai dar 0. Aqui eu coloquei um efeito no lugar errado. Deixa eu só consertar aqui. O 9... Rapidinho. O 9 é 7. 9 é 7. Pronto. Salvar. Pronto. Então, agora a gente já sabe resolver. Saber resolver é muito importante. Mas qual é a parte mais importante da matemática? Que eu acho, né? Saber resolver qualquer coisa é o básico. Mas qual é a parte mais importante? Vocês acham? Interpretar. Saber interpretar é, às vezes, o mais difícil. Eu sei resolver a conta. Se tiver lá a conta, você fazer, mas interpretar. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Acho que só tem uns 4 exemplos, aí a gente termina a aula de hoje. Hoje foi uma aula mais curta. Eu acho, né? Vamos ver se os exemplos vai ser fácil de fazer. Primeiro exemplo. Aqui. Uma grande empresa exploradora de minério de ferro possui uma função de oferta mensal de minério expressa por P igual a x ao quadrado mais 5x, em que P é o preço por tonelada e x a oferta em milhões de toneladas. Se a função de demanda mensal for de D igual a menos 5x mais 200, então o preço de equilíbrio de mercado, quando dois valores coincidem em dólares por toneladas, é igual a... Alguém saberia por onde começar aqui? Ninguém? Sabe nem por onde começar? Opa.
Sabe não, Paulinha? Alguém nem tem nem ideia do que fazer? Ó, vamos lá interpretar, né? Primeira coisa, eu vou marcar aqui as equações que aparecem. Essa e essa. Tá falando, ó, que o preço em equilíbrio de mercado quando os dois coincidem. Quando a demanda e o preço coincidem. Então, o que é ser coincidente? É ser igual. Então, quando o preço e a demanda for igual, vai entrar em equilíbrio. Então, eu já vou usar isso, certo? Então, quando os dois forem iguais, então eu vou usar aqui x ao quadrado mais 5x é igual a menos... Ai, eu odeio quando isso acontece. Calma aí. Oh, paguei tudo. Ai, também eu odeio quando isso acontece. Vamos lá. X... Gente, que difícil. Agora vai. X ao quadrado mais 5x é igual a menos 5x mais 200. Então, eu tô falando que o preço está em equilíbrio quando se coincidem. Está em equilíbrio, ok? Então, eu já igualei as duas funções. Agora, eu vou resolver para me encontrar o valor de x, certo? Só que para resolver, tá vendo que não tá igual a zero? Eu vou fazer sempre, toda vez que eu vou resolver uma equação do segundo grau, primeira coisa, eu tenho que escrever de modo que fique igual a zero e fique A, B e C, certo? Então, vamos lá. Primeiro, x ao quadrado mais 5x. Esse menos 5x está depois da igualdade, vou passar para antes, então vai ficar mais 5x. O 200 está depois, vou passar para antes, menos 200, igual a 0. Aqui ainda tem duas, seria duas letras B? Não pode. Então, vamos juntar. Então, x ao quadrado, 5 mais 5, 10x, menos 200, igual a 0. Pronto. Agora sim, eu tenho uma equação do segundo grau e eu vou encontrar o valor de x. Encontrando o valor de x, eu volto no problema e interpreto para me encontrar a solução. Certo? Então, vamos resolver essa equação. De que maneira vocês querem resolver essa equação? Vocês que decidem agora. Se fosse vocês responderiam por que maneira? Eu seria por Bhaskara. Por Bhaskara? Pode Eu ser. também. Pode ser, então, por Bhaskara? Alguém quer fazer de outra maneira? Pode sim, professora. A tradicional, né? Que é o Bhaskara. Então, bora. Então, primeira coisa. Ai, trem, escreve. Ai, o coisa aqui travou. Calma aí. Pronto. Então, a primeira coisa eu vou colocar aqui do lado, tá? A, B e C. Então, qual é o valor de A? X ao quadrado. Não, é sempre o número, nunca a letra. Número 1. O valor de B, 10. 10. E C, menos 200. Então, vamos ver se vocês já sabem a fórmula. Fala aí alguém aí a fórmula para mim. Opa. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pronto, certinho. Então, a colega falou, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual B. B é 10. Então, 10 ao quadrado menos 4 vezes A é 1. E C é menos 200. Então, delta é igual 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Desse 100. lado, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 200, 800. Então, delta é igual a 100 mais 800, 900. Ok? Então, vou fazer agora Bhaskara. Vamos ver se alguém sabe a fórmula.
B ao quadrado mais ou menos raiz de delta. Tá certo? Alguém ajuda o É colega? menos B, Menos menos B, B. B ao mais ou menos Menos quadrado é essa. B. delta. É Bora lá. verdade, verdade. Menos Menos B, B mais ou mais ou menos, menos raiz de delta. raiz de delta sobre 2 vezes A. 2 vezes A. isso. Então, vamos substituir, né? Menos. Qual o valor de B é? 10. Mais ou menos. Raiz. Delta foi 900. Sobre 2 vezes A, que é 1. Então, x é igual a menos 10, mais ou menos. Qual a raiz de 900? 30? 30 vezes 30, 900. 2 vezes 1, 2. Então, vamos puxar para cima, x' e para baixo, x duas linhas. X' vai ficar menos 10, menos 30, dividido por 2. Menos 10, menos 30, menos 40, dividido por 2 dá menos 20. X duas linhas, menos 10, mais 30, dividido por 2. Menos 10 mais 30 é 20, dividido por 2, 10. Então, a resposta aqui, menos 20 e 10. Então, a solução é menos 20 e 10. Pronto. Então, isso aqui é o valor de x, ok? Menos 20 e 10. Agora, a gente volta no problema e coloca a resposta. Então, vamos voltar lá no problema, ó. Pronto. Então, eu sei que aqui a solução... Vou apagar isso aqui só para colocar a solução. Então, a solução que eu encontrei foi... menos 20 e 10. Uai, professora, tá errado. Não tem nem esses números aqui, olha os números tudo aqui. Tá errado. Não. Aí, o que eu volto? Volto lendo o problema para interpretar. Ok, ó. O que ele queria saber? Ele queria saber, ó, se a função de demanda for essa, então o preço de equilíbrio do mercado quando os dois valores coincidem em dólar. Ele quer saber o preço de equilíbrio, certo? Então, qual é a função preço? É essa. Então, o preço, eu vou pegar o negativo ou o positivo? Vou pegar o preço positivo, certo? Então, eu vou fazer, ó. O preço vai ser x ao quadrado mais 5x. Então, eu vou pegar o preço que eu encontrei, que é o 10. Então, o preço vai ser x, 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10. 10 ao quadrado, 100, mais 5 vezes 10, 50. Então, o preço aqui vai ser 150, que é a letra D. Ok? Então, ó, fazer a conta não é a parte difícil. A parte difícil é a interpretação. Ótimo? Posso seguir? Ó, caso alguém quisesse ter feito por soma e produto, poderia, tá? Soma e produto. Dois números que somados dê menos 10 e multiplicados dê menos 200. Seria menos 10 ou menos 20 e 10. Próximo exemplo, aqui tem, né, a solução, eu fiz por Bhaskara também, que eu gosto também do tradicional. Para mim, Bhaskara nunca dá errado. Os outros pode ser que eu esqueça na hora do modo de fazer. Tá. Esse exemplo aqui que cai muito, de área. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor. E a área medindo 256. Determine a medida dos seus lados. Então, tô falando que é a área. Como é que eu faço a área de um retângulo? Alguém sabe qual é a área do retângulo?
Vocês lembram de área? Isso, A Saulo. fórmula, né, Obrigada. professor? Base vezes altura. Então, a área de um retângulo é só fazer a base vezes a altura. Então, a base aqui, ó, tá falando que um lado mede 4x e o outro mede x. Um lado mede x e o outro mede o quadruplo dele. Então, a base aqui, ó, se aqui em cima é 4x, embaixo é 4x. Então, vai ser 4x vezes a altura, que também é x. Isso vai dar 256, que é a área. Ok? Quanto é 4x vezes x? 4x ao quadrado. 4x ao quadrado, igual a 256. Ó, esse daqui, eu poderia passar o 256 para desigualdade, igualar a zero e fazer por Bhaskara. Mas já tá tão fácil aqui para fazer daquele método que divide. Eu posso fazer já desse método? Tá tão... Ó, quem quiser, a partir daqui, passar o 256 para desigualdade, igualar a zero e fazer Bhaskara, pode. Mas, ó, deixa eu ensinar vocês também a fazer o jeito mais rápido, né? Então, chegou aqui nessa etapa, eu posso fazer o seguinte, ó. Agora, o 4 não tá multiplicando por x? Vou passar dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 256 dividido por 4. X ao quadrado é igual. Quanto é 256 dividido por 4? 256 dividido por 4 é 64. 64. Então, nós vamos ter que, se tá ao quadrado, passa a raiz. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 64. X é igual a mais ou menos, raiz de 64 é 8. Então, a solução aqui... Ó, gente, quem quiser fazer por Bhaskara, essa poderia, tá? Ó, essa daqui, em que momento eu ia fazer Bhaskara nela? Quando chega nessa parte aqui, eu ia fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui 4x, o 256 está depois, vai ficar 4x ao quadrado menos 256 igual a zero. Aí eu poderia fazer Bhaskara, tá? A resposta ia ser essa. Não vou fazer agora porque já tá bom, né? É 4h20 ou 5h20. Pronto. Já tenho a solução? É menos 8 e 8? Não. Vamos lá. Agora vamos interpretar. Determine a medida dos seus lados. Um lado pode ser negativo? Pode ser negativo? Não, né? Porque medida não tem como ser... Eu vou medir aqui, tem menos 5 metros. Então, tem que ser positiva, né? Então, eu só vou usar o 8. Então, se esse lado aqui é x, x é 8. Então, eu sei que a altura, né, é 8. E a base? A base não é 4 vezes 8? Então eu posso falar que aqui a altura é 8 e a base 4 vezes 8. Quanto é 4 vezes 8? É? 32. Então, solução desse exemplo, quais as medidas do lado do retângulo? A base mede 32 e a altura 8. Ficou confuso ou deu para entender essa questão? Deu para entender de boa. Né? Essa aqui é mais simples que a outra. Pronto. Que bom que você tá gostando. Gostando não, achando tranquila demais. Aqui. Ai, minha garganta já secou. Eu já cansei. Esse outro exemplo é muito parecido com o anterior. Só que aqui a base é x mais 6 e a altura é x menos 6. Então, vamos lá. Precisa fazer esse exemplo, já que é muito parecido com o anterior, ou
Ou não? Precisa, né? Ô, Maria, que barulho, né? Tá passando uma passeata aqui na rua agora. É bom. Tô dançando aqui porque... Vocês estão escutando? Daí? Tá, atrapalha? Não atrapalha, não. Tô Não, ouvindo né? daqui. Tá. O trabalhar em casa é isso, né? A gente não tem como controlar a rua. Então vamos lá. Aqui é a pergunta. Ó. A área de um retângulo é 64. Nessas condições, determine as dimensões do retângulo se o comprimento mede x mais 6, a largura x menos 6. Em seguida, determine o seu perímetro. Então vamos lá. Então a área, né? É base vezes altura. Então eu vou pegar x mais 6, que multiplica x menos 6, e igualar isso à área, que é 64. Então vamos lá. Como é que eu multiplico duas equações com parênteses, né? Vamos relembrar daquele velho, não sei se vocês gostam que faz assim, mas bora lá. Aquele velho chuveirinho, né? X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Agora o outro. 6 vezes x, mais 6x. Mais 6 vezes menos 6, menos 36, igual a 64. Então, agora é só colocar, né, em forma de uma equação de segundo grau, simplificada. Aqui, menos 6 mais 6, 0. Esse 36, dá para fazer da mesma maneira do outro. Passar ou para antes ou para depois da igualdade. Aí vocês escolhem, tá? Vou passar para depois, vou fazer assim, ó, 64 menos 36 mais 36. Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 36 dá 100. Aqui, de novo, chega numa parte que vocês escolhem a maneira de resolver. Mas aqui já tá de cara, né? Eu já só preciso tirar a raiz. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 100. X é igual a mais ou menos com a raiz de 100 é 10. Então, a solução dessa equação aqui é menos 10 e 10. Agora, uma coisa importante. A solução da equação não tem a ver com a solução do problema, não, tá? Então, sempre que vocês fazerem uma equação do segundo grau, vocês colocam a solução. Mas se for um problema, a solução do problema vocês vão ter que interpretar. Ok? Então, fiz a solução da equação. Agora eu vou voltar a interpretar. Ele quer saber as dimensões dos lados. Então, por exemplo, qual vai ser o valor da base? A base, eu não vou usar o valor negativo, né? De novo, medida não tem como ser negativo. Então, só vou usar o 10 positivo. Vai ser 10 mais 6, que é 16. E a altura... um ficou escrito o nome, o outro ficou só o H. A altura vai ser 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. Então, 10, esse lado aqui mede 16 e esse lado aqui mede 4. Aí, agora, terminou? Não, ele quer saber também o seu perímetro. Alguém lembra o que é perímetro? O que é perímetro? Saulo lembrou da área. E do perímetro, Saulo? Você lembra também? Ninguém lembra o que é perímetro? Pode escrever aí no chat que eu tô vendo. Não? Perímetro é a soma dos lados.
É o contorno, é a soma dos lados. Então, eu vou somar todos os lados, certo? Então, se aqui embaixo, ó, mede 16, então o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se aqui embaixo é 16, em cima também é 16, né? Então, vai ser 16 mais 16. E dos lados, um é 4, o outro é 4. 4 e 4. Então, o perímetro vai ser 16 mais 4 mais 4, eu vou fazer assim, ó. 16 mais 4, 20. 20 mais 20, 40. Então, nós temos o perímetro é 40 e os lados, um mede 16 e o outro mede 4. Pronto, finalizamos a questão. Essas aqui de área é mais tranquilo. Nos exercícios que eu vou passar para vocês, tem lá 2 questões que, se não me engano, que é de área. Mas lá tá indicando, tá? Qual é a área da figura. Aí é para fazer dessa maneira aqui. Ok? Fazer uma prova de programação, mas agora a prova? Todo mundo vai ter que fazer essa prova agora? Ou só você tem que fazer essa prova agora? Tá bom, Felipe. Agora só falta, acho que 2 exemplos só. Deixa eu até ver aqui. Então, só falta 2 exemplos. Eu já tô finalizando a aula também, mas tudo bem. Seu nome eu já coloquei na frequência, mas tem gente que tá aqui que eu ainda não coloquei não, tá? Espera o final da aula pra me colocar o nome na frequência. Mas o Felipe, tudo bem, Felipe. Então, vamos lá. Só esses 2 últimos exemplos pra gente finalizar. Há 2 números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Quais são esses números? Ai, nem lembrava dessa questão que eu tinha colocado. Bora lá. Há 2 números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Como é que eu faço essa questão? O triplo do quadrado. Como é que é o triplo do quadrado? Alguém sabe o que é o triplo do quadrado? Não tem? Se bem que eu tava pensando. Colei ali, mas tava certo. Ó, 2 números, não é o triplo do quadrado. O que é o triplo? 3. 3 vezes o quadrado de um número que eu não sei, 3x ao quadrado. É igual a 15 vezes esses números. Então, 15x. Ok? Então, 3x ao quadrado é igual a 15x. Quais são esses números? Só resolver essa equação. Então, uma maneira de resolver essa equação aqui vai ser 3x ao quadrado, o 15 vai passar para antes, menos 15x igual a 0. Vamos descobrir quais são os 2 números. Ok? Quer que faz por que essa aqui? Vou fazer uma maneira que não é por Bhaskara, né? Para vocês também verem as outras resoluções. Daria para fazer por Bhaskara aqui tranquilamente. Ok? Vocês escolhem. Mas bora lá, né? Treinar a outra maneira de resolver que não é Bhaskara. Nessa daqui, ó, tá vendo? O C é 0. Então, eu vou fazer o quê, ó? Colocar o X em evidência. E quem sobra? 3x menos 15. Ok? É como se eu tirasse um X de cada um aqui. Isso é igual a 0. Então, uma solução, X é 0. Ou, aí eu vou pegar aqui. Ou nem precisava desse tracinho aqui. Deixa eu apagar. Aí eu vou pegar o que tá dentro do parêntese. Bora lá. 3x menos 15 igual a 0. Então, aqui é só resolver.
3x, o 15 passa para depois, igual a 15. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 15 dividido por 3, x é igual a 5. Então, a solução aqui, os números vão ser 0 e 5. Pergunta esquisitinha. 0 e 5. Ok? Eu tô só o que tava no slide. Tranquilo? Mas não tem esse tipo de pergunta. Tinha antes, mas eu tirei. Eu lembro que eu tirei. Eu pensei que eu tinha tirado aqui desse slide também. Então, vamos para a última questão para a gente finalizar essa aula. E eu vou mostrar para vocês o que é uma equação biquadrada. Equações biquadradas são equações como se eu pegasse uma equação quadrada e fizesse ela ao quadrado. Assim, não como se a equação fosse ao quadrado, só a letra. Como se eu pegasse a letra da equação quadrada e elevasse ao quadrado. Ok? Então, essa é uma equação biquadrada, que vai ser uma equação do quarto grau. Para se resolver uma equação do quarto grau dessa maneira, né, que tem a B e C, eu resolvo da mesma maneira que eu resolvo uma equação do segundo grau. Então, primeiro, eu vou substituir o x à quarta por y ao quadrado e o x ao quadrado por y. Aí depois é só resolver. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu escrevi a mesma coisa que tá aqui, só que agora com y, só que em lugar de x à quarta, y ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, y. É só resolver. Ok? Então, resolvendo. A, B e C. A vale 1, B menos 20 e C menos 576. Certo? Então, delta. Delta vai ser menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 576. 20 ao quadrado, 400. 4 vezes, ou menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 576 dá 2.304. 2.304 mais 400, 2.704. Ok? Aí eu vou fazer a fórmula de Bhaskara, que lá era x. Só que nesse exemplo aqui a gente está usando y. Então, y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ok? Aí, vamos lá. Menos b, menos 20, mais ou menos raiz de 2.704 sobre 2 vezes 1. Menos vezes menos, mais raiz de 2.704 dá 52. 2 vezes 1, 2. Aí eu vou fazer y' e y duas linhas, que nesse caso aqui eu tô chamando de y1 e y2, não tem problema, tá? Ou y' ou y duas linhas, ou y1 ou y2. Aí vamos lá. Menos 20 menos 52, menos 32 dividido por 2 dá menos 16. 20 mais 52, 72 dividido por 2, 36. Então, a solução dessa equação aqui foi menos 16 e... Tá, calma aí. Foi, ó, para essa equação aqui, nós temos, então, o y' menos 16, o y duas linhas, 36. Qual é a diferença agora? Por que eu já não coloco a solução aqui? Menos 16,36. Por que eu já não coloco assim? Porque essa equação ela é do quarto grau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada resposta aqui e tirar a raiz disso, tá? Então, vamos lá. Eu usei primeiro o valor positivo. Então, eu vou tirar a raiz de 36. Qual é a raiz de 36? Mais ou menos 6. De 16 tem raiz? Menos 16? Menos 16 não tem raiz, ok? Então, essa parte não vai ser considerada. Então, a solução aqui
vai ser menos 6 e 6. Ok? Então, toda vez que for uma equação biquadrada, você faz normalmente, bonitinho, igual Bhaskara normal. Fez. Achou duas respostas. Essas duas respostas que eu achar, eu vou ter que extrair a raiz de ambas para colocar na solução. Ok? Então, essa solução aqui eu não posso colocar desse jeito não, tá? Quando ela é do quarto grau, eu tenho que tirar a raiz. Por que que eu tenho que tirar a raiz? Porque tem essa parte aqui, ó, x ao quadrado é igual a y. Então, eu vou tirar a raiz do positivo, aí ela fica mais ou menos 6. Do negativo não existe raiz de número negativo. Então, a solução dessa equação é menos 6 e 6. Fim. Ok, galerinha? Então, nossa aula de hoje foi só isso. Então, vamos lá agora para os informes. Ah, eu nem perguntei se teve dúvida ou foi pode já passar para os informes. Tcharam, aqui tem um erro também. Cadê? O 15 tá antes do 14. Pronto. Ok. Então, agora, ó, vocês já estão aqui, né, no Moodle. Eu já vou liberar, já tá aqui, eu já coloquei. Ativar a edição. Eu vou colocar lá o slide, vou colocar, como sempre, né? Eu sempre coloco, ó, o slide, a gravação da aula e uma apostila. Então, a apostila da primeira aula tá aqui e da segunda aula também foi a mesma, né? Aí eu coloquei o slide e a gravação. Segunda aula, slide e gravação. Terceira aula, coloquei a apostila, vou colocar, né, o slide e a gravação agora. Aí já vem a atividade. Essa atividade eu vou liberar agora para vocês, ó. Mostrar para os alunos. Ela... Só a data aqui que tá errada, deixa eu editar. Editar a data. Calma aí. Então, a data é hoje, começa hoje, dia 28, e vai até... O ruim é que ela teria que ir até domingo só. Ficaria muito ruim se fosse só até domingo para vocês? Vamos combinar aí a data. Sim, dá uma aumentadinha aí. Oi? Dá uma prolongada na data. Vou colocar até terça, dia 2. Tá ótimo, professora. 2 de novembro. 4 horas para resolver. Só que, olha só, vocês vão ter só uma tentativa. Então, ao entrar no questionário, você já tem que responder. Então, eu vou falar assim, eu vou lá entrar, vou ver as questões e vou deixar para responder outro dia. Já perdeu. Tem que entrar e já fazer, tá bom? Então, estuda um pouquinho antes, mas vai ser tudo de equação do segundo grau. Vai ter uma pergunta de equação do segundo grau e uma de sistema, tá? Então, é tudo probleminha assim, dá para fazer. Então, como é que funciona? Vocês já fizeram questionário no Moodle? Algum questionário em outra disciplina? Já sim. Já, né? Então, vocês já sabem como resolve, né? Entra aqui. Deixa eu já mostrar. O meu aqui tá escrito um nome diferente, né? No vocês tá... É porque o meu, como eu sou a professora, é tudo diferente. Por isso que às vezes, quando vocês me pedem assim, professora, como é que faz isso? Às vezes nem tem como saber, porque o meu é diferente mesmo. Mas vai ter uma opção lá, responder questionário, eu acho. Aí vocês entram, iniciar a tentativa. Vai dar spoiler aqui da primeira questão, vamos lá. Aí tem a questão, vai ser equação, ó, tá vendo? Determine a solução dessas equações. Aí, vocês vão escrever aqui como é que faz cada questão? Não. Vocês vão... Deixa eu até sair. Vocês vão colocar só a resposta, ou seja, aqui vocês vão colocar assim, S igual chave, parênteses. Por exemplo, essa resposta aqui foi 0 e 9. Fechou chave,
Ou fechou parênteses, fechou chave. Pronto. Então, nessas daqui, em todas. Um aí deu que não existe. Aí você escreve não existe, ok? Aí, próxima página. Aí, faz cada página, né? Serão, tá vendo que vai ter também diário? Vão ser 5... Deixa eu sair daqui, que senão você vai ter muito spoiler. Vai ser 5 perguntas só, tá vendo? Se eu tampar com a mão não adianta de nada. São 5 perguntas e pronto, só isso. Então, vocês vão colocar somente a resposta. O cálculo, deixa no caderno, tá? Precisa me enviar depois o PDF do cálculo? Não. Essa atividade aqui eu só quero a resposta. Aí envia tudo. Tá vendo que aqui, ó, o cronômetro fica contando. Então, você só tem 4 horas mesmo. Enviar tudo e terminar. Aí vai aparecer blá, 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 blá. Terminou a revisão. E pronto. Aí terminou. Não coloquei para aparecer a nota para vocês, porque eu vou corrigir depois, aí depois eu coloco a nota. Pronto. Então, a última atividade nossa do ciclo é essa. Aí acaba o ciclo. Ok? Então, dúvida quanto a isso? É para entregar terça, mas até que hora, professora? Até 23 horas e 59 minutos. Mas não é para entregar na terça, não é pra você deixar para fazer na terça. Você vai escolher um dia que você estiver mais tranquilo e fazer, tá bom? E você, ao entrar, tem que fazer. Não pode entrar, por exemplo, hoje para olhar, para fazer amanhã, não. Não tem como. Professor, Oi. quando eu entrar na plataforma, na atividade avaliativa aí, o cronômetro já começa a contar, né? Isso. Certo. Certo? Então, deixa eu só colocar aqui quem não tá aqui na frequência, quem entrou depois. Acho que Deisiane, Edmundo, já tinha colocado, não, Edmundo, Hanna, quem mais? Jenny já foi, Matheus não, Paula não, seu é Paula, né, só, não tem outra Paula, Saulo, o Alisson já coloquei, e só. Foi tudo. Professora, Oi. fazendo a mesma pergunta aqui de Maurício, e se na hora que a gente estiver respondendo acontecer alguma coisa com a internet, cair, por exemplo? Só apertar F5 que volta. Aperta F5, tá? Aconteceu alguma coisa, apertou F5, volta. Mas aí a internet caiu por, sei lá, 5 horas. Perdeu o tempo, passou o tempo, aí vocês me mandam mensagem. Mas eu acredito que tomara que não, né? Não aconteça isso. Mas aí, por exemplo, hoje tá caindo um toró de muita chuva aqui na Lapa e, muita chuva. Vou fazer a prova hoje porque a internet vai cair. Aí vocês estão de sacanagem. Brincadeira. Mas aí vocês dão um jeito, né? Mas toda vez que der algum problema, pode apertar aí, no caso, no computador, né? F5. Quem tá fazendo pelo celular, é só atualizar. Aí eu acho que se puxar no meu celular é só puxar para baixo e atualiza. Não sei como é que é no de vocês. Tá? Mas é isso. Então, galera, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Posso finalizar a aula? Vou encerrar a gravação.